dominical. E este é um motivo de muita alegria para nós, termos todos os domingos pela manhã, aqui esse agradável encontro da escola dominical, onde nós sabemos que todas as faixas etárias da igreja são atendidas através do ensino da palavra de Deus, desde as crianças até os mais adultos da igreja. E isso é motivo de gratidão e louvor. Eu peço aos irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios 12. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 12 é um retrato da igreja como um organismo vivo, o corpo de Cristo. E esses dias, ouvindo aí o doutor Uriel, foi interessante aquela palavra que ele nos trouxe, e focando assim de uma forma tão clara o aspecto da igreja como a comunidade da aliança, né? Aprender a viver em família. Esse ano todo nós temos falado da igreja nesta aliança com o Senhor, como a família de Deus, né? E chamarmos uns aos outros de irmãos tem estas implicações. Somos irmãos em Cristo. E o que me une a você como irmãos em Cristo? Por que nós chamamos um ao outro de irmão? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que quem chama um ao outro de irmão? Várias razões. Uma, temos Deus como Pai. Não é isso que Jesus ensina lá no Pai Nosso? E não é Pai meu, é Pai Nosso, né? Não é só meu ali, nosso. Ele é o nosso Pai. Fomos adotados em Cristo como filhos de Deus. Então, Pai Nosso, Ele é o nosso Pai. Mas tem um aspecto muito forte nisso, que é a pessoa de Jesus Cristo. Nessa relação da família da fé, Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o legítimo e nós os adotados nele, né? Pela fé em Cristo. Então, o irmão mais velho, ou seja, eu vim conhecer alguns irmãos da fé, da família da fé aqui. O que eu tenho em comum com Paulo Bundner? Nós não nascemos no mesmo lar, né, Paulo? Da mesma família, mesmo sangue, mas eu e ele temos um irmão mais velho em comum, que é Cristo, né? Então nós temos um irmão em comum, Cristo. Eu e o Paulo, é a mesma realidade nossa uns com os outros. Entre nós há um irmão mais velho em comum, então nele nós somos irmãos uns dos outros. E esta relação, para compreender a comunidade da fé, a comunidade da aliança. No capítulo 12 aí de 1 Coríntios, eu vou ler os versos 12 a 14, e depois os irmãos lerão comigo alguns versículos neste capítulo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora vira a página para a seguinte, a partir do verso de número 20 até o 27. Agora nós vamos ler de forma responsiva, o 20 ao 27. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser menos fracos são necessários. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo,
Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Nós poderíamos pontuar aqui alguns aspectos importantes. Eu quero destacar dois. A unidade do corpo que Paulo está falando aqui é o primeiro. A unidade do corpo vai percorrer vários assuntos aqui nesses ensinamentos de Paulo. E ele usa o nosso corpo para descrever a igreja, o corpo de Cristo. Olhando aqui, nós somos um só corpo, mas olhando de novo, nós somos muitos membros aqui neste corpo. Então, é como o seu corpo. É um só, mas muitos membros. A cabeça, os olhos, o nariz, a boca, a orelha, os braços e assim sucessivamente. Então, é o corpo, mas são muitos membros. E como manter esse corpo unido para cumprir o propósito dele? Já pensou se hoje de manhã você não tivesse tido assim uma perseverança, uma determinação de vir à escola dominical? Não é verdade? Às vezes assim, a gente tem aquele misto domingo de manhã, né? O corpo está querendo ficar na cama, mas a nossa consciência está nos mandando vir para a escola dominical. E se não chegar no acordo, acontece o que nem todos estariam aqui agora pela manhã. Aliás, muitos acabam ficando na cama, dormindo, não é? No domingo de manhã. Então, tem que ter uma harmonia no corpo para que não haja esse conflito interno dentro da nossa alma. Então, esta harmonia do corpo descreve que não pode ter aquele complexo de superioridade, um olhar para o outro e falar, não preciso de ti, ou o complexo de inferioridade daqueles que falam assim, porque eu não sou pé, então eu não sou do corpo, porque eu não sou cabeça, então eu não sou do corpo, nem o complexo de superioridade, nem o de inferioridade. Isso atrapalharia nossa comunhão no corpo de Cristo. Então Paulo está dizendo aqui que há uma unidade no corpo, todos os membros cooperando com o mesmo propósito, com a mesma determinação. Mas eu quero destacar um outro aspecto que está no verso de número 26, que é a nossa solidariedade do corpo de Cristo. Isso é um aspecto demais importante para nós como igreja, sabemos viver como igreja, a solidariedade dessa comunhão do corpo de Cristo. Paulo diz aqui, de maneira que se um sofre, o que acontece? Todos sofrem com ele. Se um é honrado ou se alegra, todos se alegram com ele. Uma outra expressão, Paulo diz, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Hoje nós vamos estudar aí na classe de adultos uma lição muito importante sobre esta unidade do corpo e a necessidade, por exemplo, da adoração coletiva. Nós envolvermos menos com coisas que desarmonizam o corpo e nos envolvermos mais com aquelas coisas que geram a comunhão do corpo de Cristo. E isso é maravilhoso para cada um de nós como igreja. Nós vamos nos sentir mais acolhidos, mais honrados, mais próximos uns dos outros, mais agregados a Cristo através da comunhão do corpo de Cristo. Então, de maneira que se um sofre, todos sofrem com ele, se um se alegra, todos se alegram com ele. É o que nós chamamos aqui da solidariedade desta comunhão do corpo de Cristo. E eu queria desafiar os irmãos a nós buscarmos esse crescimento espiritual. Tantas coisas que acontecem no meio da igreja, que exige de cada um de nós esta maturidade espiritual e esse discernimento espiritual
para nós desfrutarmos da comunhão do corpo e da solidariedade do corpo de Cristo, porque embora somos muitos, em Cristo nós somos um. Somos muitos membros, mas em Cristo nós somos um. Ele é o cabeça e nós somos os membros deste corpo. Bom, dada esta orientação à igreja, eu peço aos irmãos que peguem o seu boletim. E de vez em quando eu fico pensando assim, será que está compensando fazer boletim aqui na igreja? Porque a gente de vez em quando encontra um monte de boletim julgado, rabiscado, amassado, né? Abandonado. E aos que fazem isso eu vou dizer, acaba sendo útil também, que o Tony César, na segunda-feira de manhã, ele vem aqui, recolhe todos, desamassa e sai distribuindo. É um moço zeloso nessas coisas. Eu falei, Tony César, só você mesmo, parabéns, Deus te abençoe. Ele desamassa com cuidado aqueles que não estão rasgados e depois ainda distribui em lojas aqui em volta da igreja. Ele tem tido esse cuidado. Mas essa semana, fazendo uma visita com a SAF, eu descobri que a gente pode continuar fazendo boletim que, assim, tem valido muito a pena. Além, obviamente, de ser o ponto de informação, né, nosso veículo informativo interno da igreja, muitas pessoas que vêm na igreja, a família não é da igreja, então visitando uma senhora essa semana com a SAF, e ela disse o seguinte: olha, pastor, eu trago o boletim, leio aquelas pastorais, me edifico ali com o boletim, me informo da igreja e deixo estrategicamente alguns pontos da minha casa para o meu marido que não é crente, meu filho que não é crente ler. E eles sempre leem e falam assim: olha, é muito bom, né, esse material lá da sua igreja, é muito bom, né? Então eu falei assim, então está valendo a pena a gente fazer o boletim, que eu sei que outras pessoas também fazem isso. Dentro do seu boletim tem um encarte do conselho, olha aí. Você vai ler esse encarte, tem aí algumas informações, os irmãos deverão tomar conhecimento delas, mas eu quero destacar aqui algumas de uma forma assim mais direta, até porque nós estamos chegando aí algumas comunicações que o conselho precisa de passar para a igreja. Dentre essas comunicações que os irmãos vão ler aí, todas elas, eu quero destacar aí a letra E, que são as reformas lá do Manaim, que está sendo feita, e estão sendo feitas reformas lá, irmãos, para melhorar o Manaim, para o convívio da igreja, para usufruirmos mais ali do acampamento. E entre essas reformas, e como parte dela, no domingo do dia 10, após aqui a escola dominical, dia 11, desculpa, dia 10 é o sábado, dia 11, nós vamos ter um costelão lá no Manaim, está sendo organizado aí pela direção do Manaim. Nós vamos ter então um costelão lá no Manaim, que é para ajudar nos custos, além de um almoço gostoso, que o sul-mato-grossense é meio gaúcho também, né? Gosta do costelão, então, meio gaúcho aí depois vão brigar comigo, né? Mas tudo bem. Então vai ter esse costelão lá. Adquira o seu ingresso aí com o Arnaldo, não sei se tem mais algum também, na secretaria da igreja, né? Hoje à noite também vai ter ali na porta. É uma forma de nós estarmos participando desse evento gostoso do Manaim e também contribuindo para as reformas do Manaim. Além de você comprar o ingresso, aquele que quiser doar uma costela, serão umas 18 costelas lá, que o Arnaldo fez o levantamento. Se algum irmão quiser doar uma costela, está em média aí de R$85 cada costela. E nós estamos doando essas costelas para que a arrecadação fique toda para investimentos lá no acampamento. Então podem procurar o Arnaldo e fazer isso, tá bom? A letra F é a caravana que nós estamos montando para o congresso lá da Fiel. Então, se algum irmão, marido, esposa, filhos, né, quiserem, nós deixamos apartamentos para casal, apartamento para família de 3 e 4 lugares,
e apartamento para solteiros, que é quádruplo. Então, tem essa opção, individual, casal e família. Então, procure a Rose e o Leopoldo e faça a sua inscrição com eles, porque a igreja está ajudando nisto, de fazer as inscrições, e nós estamos fazendo aí um pacote de algumas prestações, até 10, pagar ali na secretaria da igreja. Quem quiser ir nessa caravana da Fiel, está aí, é ano que vem, nós estamos planejando. Estamos também mexendo a partir desta semana, começa amanhã, né, o Laércio? Amanhã, não é? Começa. A reforma aqui deste prédio, ao lado da igreja aqui, que é o nosso edifício de educação religiosa. Vão ser trocados pisos, algumas salas ali vão receber tratamento além do piso. Estamos melhorando aqui a estrutura destas salas com o salão social da igreja. Então os irmãos estejam atentos, que nós vamos estar passando aí por um período de reforma nestas salas, e também uma motivação para nossos dízimos e ofertas, nossas contribuições, para termos condição de fazer toda esta obra ali e levarmos a bom termos. O outro assunto que eu quero colocar para a igreja, a letra J. O nosso irmão diácono Amilcar, ele pediu a exoneração do seu ofício de diaconato, e as razões é porque ele não está tendo tempo disponível para estar atendendo ao ofício. Ele está numa fase de estudo e pediu a compreensão do conselho, e até mesmo a sua frequência aqui nos trabalhos. Então, nós recebemos, e o conselho homologou o pedido de exoneração do ofício do diaconato do nosso irmão diácono Amilcar. E um outro assunto, irmãos, que não está aqui transcrito, mas que eu quero colocar para a igreja, é também uma licença temporária que o nosso irmão e presbítero Raul precisou de tirar, e nos solicitou para tratar de assuntos pessoais relacionados ao seu casamento, e pede à igreja que esteja orando por ele. E como nós dissemos, somos um corpo, se um sofre, todos sofrem com ele, se um se alegra, todos se alegram com ele. E é momento de maturidade, de nós entendermos isso, estarmos orando por esta família. Então, nosso irmão presbítero Raul, até o final deste ano, 31 de dezembro, ele estará de licença do seu ofício do presbiterato para resolver assuntos pessoais e familiares, e a igreja precisa de tomar conhecimento disso para estar orando por estes assuntos e ajudando esta família naquilo que puder, no seu conselho, na sua orientação, para nós vermos aí este assunto resolvido da melhor forma possível, para a glória de Deus e para o bem da família. Então, esses são os assuntos que, como conselho, como igreja, nós precisamos de passar. Mas eu tenho aqui também, e agora você olha aí o seu boletim, algumas coisas que nós não podemos deixar de passar aqui para a igreja e de fortalecer com a igreja. Quarta-feira agora, dia 31, nós vamos ter aqui na igreja o culto da reforma. Então, toda a igreja está convidada na quarta-feira, o culto da reforma. Nós vamos ter aqui a presença de outros pastores da nossa cidade participando conosco, outras igrejas da nossa cidade que vão participar conosco. Então, nós vamos juntar as igrejas que, para este momento especial do culto da reforma, são 495 anos da reforma protestante do século XVI. Os irmãos precisam de compreender essa história da igreja. Então não faltem na quarta-feira aqui, nós vamos ter uma programação bem agradável. Sexta-feira reunimos os pastores, organizamos a programação, contamos aí com a participação de todos os irmãos, o Ministério de Louvor, nossos músicos, para participarmos juntos desse culto da reforma. Estamos pedindo às sociedades internas para promover as eleições,
Está na hora de promovermos as eleições das sociedades internas. O mês de novembro é para isto. E preparar também o calendário para 2013. No final de novembro, nós vamos ter uma reunião com todas as lideranças para programarmos a nossa agenda de trabalho de 2013, assim como nós preparamos a de 2012. Então, todos estejam já se organizando para isto. Nos dias, aqui são 9 e 10, mas é 10 e 11, saiu certo no panfleto e no boletim, a data saiu aqui diferente. Está ali com os diáconos, este material é um workshop que seria em Campo Grande, foi transferido aqui para Dourados. Nós vamos receber aqui o secretário-geral da terceira idade. Mas o trabalho não é só para a terceira idade, é para toda a igreja. Na vida você só tem 2 opções, e nenhuma é muito agradável assim para nós. Ou você envelhece ou você morre, só tem 2 opções. Você pode escolher inclusive, né? Pode escolher nada, mas a gente só tem essas 2 opções, ou envelhece ou morre, né? Quem morre na juventude não envelheceu, né? Então, nós só temos essas 2 opções. Então, nós vamos tratar esse workshop, que será feito aqui na igreja no sábado, dia 10 de novembro, é para toda a igreja. É para toda a igreja. Sabemos lidar com a pessoa idosa. Às vezes você tem uma pessoa idosa na família, o vovô, a vovó, o pai, a mãe, né? Às vezes é você mesmo que está envelhecendo, né? Então, esse workshop é para toda a igreja, inclusive nós precisamos do apoio de toda a igreja para fazê-lo.